Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV. Está entrando no ar mais um programa do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência. Você que sempre vem acompanhando aí a programação da do Vale TV. Nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagens de Caio Augusto e edição de David Moreira, já está no ar para você mais um programa do Vale Notícias. Muito bem, e no dia 29 de junho, a Justiça de Avaré, a Vara Criminal de Avaré, através de um júri popular, condenou Diego do Nascimento a 16 anos de reclusão. Foi um julgamento que durou mais de 11 horas. E o juiz, Fábio Paque Rocha, acabou ouvindo a lei, né? Ele estava presidindo esse julgamento e tinha lá 7 jurados que analisaram todos os lados, o lado da defesa, o lado da acusação, e deram o veredito de 16 anos de prisão para Diego Nascimento, aliás, que já está preso desde 2015. Nosso repórter, nossa equipe de reportagem esteve acompanhando todo o julgamento. Nosso repórter Caio Augusto, juntamente com o nosso cinegrafista Thiago César, estiveram por essas mais de 11 horas acompanhando esse julgamento de grande repercussão que lotou as galerias do Fórum de Avaré, e você acompanha agora todos os detalhes dessa condenação aí, que vai ter ainda recursos, mas eu já comento com vocês. Acompanhe a reportagem. Após 10 horas de julgamento, o júri popular conclui: Diego do Nascimento é culpado pela morte de Dominique Oliveira Machado em março de 2013. Compareceram no Fórum de Avaré nesta sexta-feira, dia 29, diversas testemunhas do caso que afirmam que Diego e Dominique foram juntos para a festa do Peão de Arandu, mas no final ele estava sozinho e com arranhões. Entre os momentos de tensão no depoimento, o então réu fica em silêncio após ser questionado o motivo de não entrar mais em contato com Dominique após a festa. Conversamos com o promotor do caso, Marcos Vieira Godoy. Os jurados condenaram o acusado pela prática do crime de homicídio, pela ocultação do cadáver e pela coação no curso do processo, todos eles sem nenhum voto contrário, e ele foi condenado a apenas 16 anos de reclusão, regime fechado. O senhor tem a sensação que a justiça foi feita? A pena não é suficiente, a pena para um homicídio da forma como foi feito jamais será suficiente, não tem nenhuma pena que repare o que aconteceu. Mas dentro das possibilidades foi a maior pena que o Dr. Fábio, o juiz, entendeu por correto por aplicar. Eu, como promotor de justiça, ainda não estou totalmente contente, vou recorrer exclusivamente com o intuito de tentar aumentar a pena. Mas reconheço que o tribunal nosso dificilmente vai fazê-lo. Entre os momentos de tensão, o então réu fica em silêncio após ser questionado o motivo de não entrar mais em contato com Dominique após a festa. Vale lembrar que Diego do Nascimento já estava preso desde setembro de 2015, contabilizando 2 anos e 9 meses de prisão. Assim, ele responderá a 13 anos e 3 meses. As diversas mensagens de texto trocadas pela vítima e o acusado antes do crime foram exibidas e usadas como prova. 2 mensagens foram apagadas. Estou indo atrás de você, Diego mandou Dominique. Por quê? Porque sim, atos. Tá. Marcos Barbosa, advogado de defesa, também comenta a decisão do juiz Fábio Rocha. Olha, a defesa não concorda com a decisão prolatada hoje. A defesa vai entrar com recurso de apelação, porque o julgamento, na verdade, foi contrário às provas dos autos. Então, o tribunal há de reformar e um novo júri há de ser feito ainda. Essa é a batalha da defesa a partir de agora. Com um ar aliviado, a família desabafa. Isso, eu estava confiante o tempo todo. É lógico que isso não vai trazer minha filha de volta, mas já é um certo alívio de que o que aconteceu com ela houve justiça. E assim, eu tenho que agradecer, né, a equipe da investigação, que teve o tempo todo me apoiando, e o júri, que, né, foi excelente, agiu da forma que é correto.
e o promotor Marcos. Em geral, eu tenho só que agradecer a Deus. E é isso, gente. Deus tarda, mas não falha. A justiça foi feita. Durante, né, o depoimento do Diego, a senhora se exaltou, né? É muito difícil escutar as palavras dele. Difícil porque, assim, no depoimento dele em nenhum momento existia realidade. Ele entrou de uma forma com mentiras e para mim é muito difícil, entendeu? Então eu me exaltei, mas acho que não tem como dizer assim, se segurar. Tinha que acontecer mesmo, não estava me segurando. Segurei o máximo, mas quando o tempo todo mentira, isso fez com que eu agisse assim. Como prima da Dominique, né, a família sente cada vez mais esse momento como uma liberdade. Como que a família está se sentindo após o julgamento? Dá um alívio, né, mas não vai trazer ela de volta. É triste, mas ao mesmo tempo dá um conforto pra gente. Tendo sido, nesta data, submetido a julgamento pelo egrégio tribunal do júri desta comarca de Avaré, que, por votação majoritária, reconheceu ter ele praticado os crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e coação no curso do processo. Muito bem, parabéns ao Caio Augusto, parabéns ao Tiago César, nossa equipe de jornalismo, assim como outros jornalistas também estiveram acompanhando esse julgamento. Um julgamento pesado, né? Um julgamento complicado, um julgamento em que reunia familiares de ambos ali, tanto do Diego, que acabou sendo condenado, como da jovem Dominique, que na época tinha 18 anos, né? E acabou sendo morta de forma trágica, segundo a própria conclusão aí dos jurados, né? E hoje, assim, hoje podemos, ele não é mais acusado, né? Agora ele é um assassino realmente, segundo o tribunal de júri, né? Segundo o júri popular, ele é o assassino de Dominique. O Diego, que na época tinha 22 anos, hoje tem 24 anos, né? E a Dominique, na época, infelizmente, acabou falecendo com 18 anos de idade, né? E o Caio trouxe todos os detalhes aí da matéria. E a mãe da Dominique, ela concedeu entrevista para outros órgãos de imprensa aí, e ela diz o seguinte, ó: é um alívio. Minha filha não volta mais. Mas o fato do homem que causou isso pagar é um alívio. O que ele fez acabou com a família. Deixamos de viver. E agora, sabendo que o culpado vai pagar, que houve justiça, isso dá um alívio para continuarmos a vida, contou a mãe Elaine Cristina de Oliveira, mãe de Dominique, muito emocionada logo após o julgamento. Ela, aliás, teve momentos aí tensos no julgamento, e no momento do depoimento do Diego, ela acabou se alterando em determinado momento, né? Até disse aí que o rapaz estava mentindo, e logicamente quem está lá nas galerias não pode se manifestar, né? E ela acabou saindo, né? Até teve um princípio até de alteração de voz até por parte do juiz, porque o juiz tem que manter a ordem realmente dentro do tribunal, e parabéns, aliás, para o juiz, para o magistrado Fábio Augusto Pac Rocha, pelo trabalho, belo trabalho que fez esse julgamento, muito coeso as suas decisões ali, sempre administrando muito bem todas as situações. A gente de Avaré, de toda a nossa região, seja aliviado por ter um juiz tão capacitado e, principalmente, por dar a liberdade, por a repercussão do caso, da liberdade da imprensa poder acompanhar realmente todo esse trabalho, todo esse julgamento que realmente foi pesado. Eu estava conversando com o nosso repórter, com o Caio, com o Thiago, que estiveram lá. Só que foi um julgamento realmente muito pesado, né? Muito difícil, uma situação. Realmente, a gente está falando de uma menina de 18, que perdeu a vida com 18 anos. Hoje era para ter 20 anos de idade. Perdeu com 2015, ela tinha 18 em 2013, né? Isso, né? 2013 ela tinha 18 anos. E 5 anos depois, ou seja, ela teria hoje 23 anos, a menina acabou falecendo, sendo morta, na verdade, de uma forma realmente brutal. Agora, o que corre nos bastidores aí, principalmente o promotor de justiça, o Marcos Vieira Godoy, ele disse que a pena foi branda.
né, os 16 anos. Porque o Diego já cumpriu cerca de 3 anos, né? Então ele tem 13 anos pela frente, mas a primeira vez que ele é preso, pode ter um benefício mais para frente, pode ser que ele não cumpra esses 3 anos, literalmente em regime fechado. Por isso, tanto a promotoria quanto o advogado de defesa vão entrar com recurso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O promotor querendo um aumento da pena, né? E a defesa, logicamente, querendo a diminuição ou até mesmo a absolvição de seu cliente. É o trabalho do advogado e a gente respeita, né? O advogado, tem advogado, não estou falando desse caso, tá? Mas tem advogado que sabe até que o indivíduo é culpado, mas pela profissão dele, ele tem que procurar alguma forma, procurar testemunhas, procurar algum jeito de livrar o seu cliente, né? Então, o advogado está em todo o seu direito aí. Aliás, e o advogado, né, que a gente vai falar sobre ele já, o Marcos Barbosa, ele tentou aí, de todas as formas, tentou desqualificar o júri, falando que o júri, ele não queria um júri de Avaré, porque o júri de Avaré já estava contaminado com as informações, com a repercussão da mídia, e isso é realidade em relação à repercussão, porque a mídia pegou firme referente nesse caso, né, cobrando até mesmo, né, um posicionamento final da justiça, o que veio a ocorrer. Mas para o promotor Marcos Vieira Godoy, promotor de acusação, os jurados fizeram justiça, escutaram tanto o Ministério Público quanto a defesa e decidiram, de acordo com o Ministério Público, pediu que foi a condenação tanto pelo crime de homicídio, com as duas qualificadoras, como pela ocultação do cadáver e coação no curso do processo. Ainda segundo Marcos Vieira Godoy, as mensagens foram dos fatores, mas temos duas testemunhas que afirmam que ele confessou a elas homicídio e diversos elementos de provas que o colocaram no local onde o crime aconteceu, né? E que fazem dele a única pessoa que teria matado a jovem, disse aí o promotor, até mesmo na nossa entrevista ele fala sobre isso, né? E já o advogado de defesa, o Marcos Barbosa, ele diz o seguinte: a defesa respeita a decisão dos jurados, porém, entendemos que a decisão foi contrária às provas dos laudos, já que elas não são suficientes para a condenação de Diego do Nascimento. Já entramos com um recurso onde o Tribunal de Justiça vai analisar a decisão e pode aceitar ou anular esse julgamento. Se anulado, teremos então um novo julgamento com novos jurados para debater o assunto. É isso que ele quer um novo julgamento, né? Novos jurados, vai falar que os jurados de Avaré vai apresentar as alegações, falando que o pessoal aí que participou do júri popular estava aí contaminado com as informações da mídia, vai fazer o seu papel, né? E é o papel do advogado e a gente respeita aqui do outro lado. A promotoria do Ministério Público também vai aí buscar. Agora, parece que tem muitos fatos realmente contra o Diego, né? Tem muitas provas. Tem quebra de sigilo telefônico em conversa do Diego com o Cadu, o Carlos Eduardo, né? Que foi uma testemunha-chave, aliás, aí, que no primeiro momento estava negando aí que o Diego estaria com a Dominique, mas depois acabou confessando que o Diego teria cometido esse crime realmente, né? O Cadu, segundo aí a decisão da justiça, ele teria sido coagido pelo Diego para que mentisse durante o curso das investigações. Até mesmo o delegado, hoje delegado seccional de Polícia de Avaré, o Dr. Rubens César Garcia Jorge, que antes, né, que durante a investigação era o chefiou as investigações através da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, né, naquela época, um trabalho excelente também do Dr. Rubens. E o Dr. Rubens foi muito enfático na época, falar que Diego realmente era o assassino de Dominique. E isso lá em 2013. Passou-se 5 anos e confirmado agora que Diego do Nascimento, segundo a justiça, foi o assassino de Dominique, que na época tinha 18 anos de idade. Tá aí então esses casos que a gente acaba realmente ficando... Esse tipo de notícia, quando até aconteceu a morte de Dominique, mexe,
mexe eventualmente com um jornalista, mexe com pessoas que nem conheciam ela diretamente, mexem. Né? Porque a gente pensa na família, numa mãe, como que é para uma mãe perder a filha? Daí falam, mas a menina estava namorando o rapaz, daí estava saindo com o ex. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se ela fez isso, é problema dela. Agora, disso aí, para o cara chegar e assassinar ela, né? Tem um pulo muito grande aí. Né? É um fato realmente muito lamentável. Agora, vamos aguardar, logicamente que vão ter recursos aí, de ambos os lados. E na sexta-feira, logo após o julgamento, a gente já entrou ao vivo pelo Facebook, aí, trazendo todos os detalhes para vocês, sempre em primeira mão, né? O nosso repórter Caio Augusto trouxe todos os detalhes do julgamento, a gente já entrou ao vivo, já passou as informações para vocês aí, porque a do Vale TV sempre vem trabalhando com seriedade, sempre para estar em cima da informação, isso que é importante, né? E trazer os fatos como eles são, né? Sem inventar nada, sem fazer sensacionalismos, né? De forma alguma. A gente está aqui realmente para levar a notícia do jeito que ela acontece. Muito bem, seguindo com as informações do Vale Notícias, a dívida da Prefeitura de Avaré com o Instituto de Previdência do município, o Avareprev, já chega a quase 6 milhões de reais. Segundo informações obtidas pelo jornal A Voz do Vale, os atrasos relativos à parte patronal e ao saldo do déficit atuarial ocorrem desde outubro de 2017, ou seja, desde a época já do prefeito Jô Silvestre. Os dados foram revelados durante a audiência pública da Avareprev, realizada no dia 21 de junho na Câmara Municipal. A parte patronal seria o que a prefeitura tem que repassar ao Instituto, sendo 14% do município e outros 11% dos servidores, além desse déficit atuarial de 11,58%. O déficit atuarial, só para vocês terem uma ideia, é a diferença entre os compromissos líquidos e os ativos financeiros já capitalizados pelo regime próprio da Previdência Social, ou seja, é a diferença negativa entre os bens e direitos e as obrigações apuradas ao final do período contábil. Os constantes atrasos, aliás, no pagamento dos servidores impactam diretamente no déficit atuarial. Em 18 meses do governo Jô Silvestre, a prefeitura conseguiu pagar os vencimentos dos funcionários em dia somente um mês. Ainda segundo o departamento contábil da Avareprev, os valores referentes à parte patronal do Fundo de Manutenção, de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, estariam sendo pagos em dia pela Prefeitura, além dos parcelamentos que foram homologados em gestões anteriores. Aliás, teve um parcelamento que foi realizado no governo Poio Novaes e vence agora, em dezembro termina esse parcelamento, então é menos um débito que a Prefeitura terá com a Avareprev. Até abril de 2018, ou seja, no primeiro quadrimestre de 2018, a Avareprev conta com pouco mais de 145 milhões de reais aplicados em títulos públicos, sendo cerca de 61 milhões no Banco do Brasil e outros cerca de 62 milhões na Caixa Econômica Federal, além de 21 milhões no título NTB. O Instituto ainda conta com cerca de 345 mil reais para efetuar pagamentos que venham a ocorrer. A previsão de contribuição para 2018 é de quase 36 milhões de reais. Além dos vereadores Francisco Barreto, Ernesto Albuquerque, Flávio Zandoná e Adalgisa Ward, a audiência pública contou com a presença do presidente da Avareprev, Roberto Surano Simon, o diretor financeiro da instituição, Oswaldo Bolsas Mendes, o contador da Avareprev, Jaime Pepe, e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Avaré e Região, o Leonardo do Espírito Santo. Para o presidente do sindicato, a atual administração estaria com descaso com os servidores. Ele diz o seguinte, abre aspas, o administrador tem que enxugar a máquina administrativa e essa não ser tratada como uma empresa, ou seja, que a prefeitura não seja um cabide de emprego de forma que é a prefeitura hoje. Nós temos 2.710 servidores, mas nós notamos que cidades maiores,
que tem menos servidores aí e dá contra o recado. E em Avaré, você vai em alguns departamentos e fala que faltam funcionários. O que será que acontece? É o descaso com o servidor que é massacrado no seu local de trabalho e o seu refúgio é o atestado médico. Muitas dessas doenças são adquiridas no local de trabalho, disse aí o Leonardo. E olha só, segundo o contador do Instituto, Jaime Pepe, a arrecadação do município não estaria acompanhando as despesas. Ele disse ainda que somente uma educação do gestor, ou seja, do prefeito Jô Silvestre e dos servidores é que haveria uma melhora. Abre aspas. A arrecadação é dinâmica e não está acompanhando as despesas necessárias para manter os anseios da população. Uma educação do servidor e de gestão. Só com essa educação é que haverá mudança na melhora, mas em longo prazo. Aquilo que se faz hoje vai refletir na frente. Se for um ato bom, vai colher coisas boas. Mas se for ruim, vai colher tempestades, disse aí o Jaime Pepe. No primeiro quadrimestre de 2018, 27 funcionários foram aposentados, sendo aí 9 homens e 18 mulheres, seja por tempo de contribuição, por idade, invalidez ou pensão por morte. E agora, em 2017, né, foi aprovado pela Câmara Municipal mais um parcelamento, mas não inclui esses 6 milhões. Parece que é 8 milhões e 500 mil reais, um parcelamento em 200 meses, né, que foi aprovado pela Câmara no ano passado, mas está aguardando aí homologação do Ministério da Previdência, né? Então, está aguardando para ver se o Ministério da Previdência vai homologar esse parcelamento, para que daí a Prefeitura comece a pagar. Agora, se desde outubro já não está passando a parte patronal, já está gerando dívida em cima de dívida, ou seja, vai gerando mais dívida, o déficit atuarial vai crescendo e a Prefeitura está com 6 milhões. Mas segundo informações, se a Prefeitura não quitar isso até o final do ano aí, vai gerando juro sobre juro e esse valor de 6 pode virar 10 milhões de reais somente na administração do prefeito Jô Silvestre. Estão colhendo agora o que fizeram no passado, né? Lembrando que o Avaré Prévio foi criado durante a administração do prefeito Wagner Bruno. Saiu o Wagner Bruno, estava tudo em dia, né? Tudo encaminhado. Entrou o governo Jocelir, 2005 a 2008, e nesse período foi o período em que mais cresceu a dívida com a Avaré Prévio. O Barquete tentou ali de alguma forma pagar essa dívida, ficou devendo algumas coisas. Poio tentou também, né, pagar, fez o possível, aliás, que a gente acompanhou muito de perto isso, e agora o governo Jô Silvestre também tentou, no primeiro momento, equacionar essa dívida com a Avaré Prévio, mas agora fez um parcelamento, foi aprovado, e agora já está devendo 6 milhões de reais, né? Onde vamos parar com isso, né? Realmente é um fato bastante lamentável. E sem o Avaré Prévio estar em dia, a Avaré fica sem o CRP. Sem o CRP, a Avaré não pode receber emendas parlamentares aí, verbas federais e estaduais. Ou seja, a Avaré está com o nome sujo e não pode adquirir, receber verbas aí federais ou estaduais. Quem perde isso é o próprio município. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.